Olá, bem-vindas e bem-vindos, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui novamente em outra edição do McKinsey Talks. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é o impacto da agilidade e o desafio de transformações em escala. Estamos recebendo o Henrique Imbert, que é Senior Advisor da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Henrique. Bom dia. E também recebemos hoje a Marina Mansur, Associate Partner da McKinsey em São Paulo, que lidera discussões de ecossistemas e plataformas digitais na região. Bom dia para você, Marina. Bom dia. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas durante toda a sessão utilizando o campo que fica à direita da tela ou embaixo. Caso vocês estejam usando um celular, por favor, contribua, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Marina, com você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, um prazer ainda maior estar do lado do Henrique, que se juntou à McKinsey há pouco tempo para liderar as discussões sobre agilidade e transformação ágil em escala nos nossos clientes. A McKinsey tem apostado muito nos talentos digitais, né? Então, a gente tem diversificado os perfis dos sócios e dos consultores, trazendo pessoas com uma super experiência profissional em assuntos que são pauta crucial para os nossos clientes. E o Henrique é um desses talentos. Então, ele passou pelo Yahoo, pelo Spotify, pelo Magalu e várias outras empresas, e ao longo desse processo ele adquiriu uma bagagem super rica em como trabalhar de forma ágil em organizações de grande porte. E acho que, antes de mais nada, Henrique, vale te escutar você explicando um pouco para a gente o que é metodologia ágil e por que ela entrou na pauta de todos os CEOs nos últimos tempos. Obrigado, Marina. Bem, o ágil, na verdade, ele é menos sobre métodos, metodologias, frameworks, né? Ele, na verdade, é mais uma série de conjunto de princípios e valores, né? Que vão muito na linha de você descobrir novas maneiras de gerar valor, né? Impacto para o seu cliente. Então, ele vai muito na linha de inspeção e adaptação, né? Descubra o seu próprio caminho. Existem várias diferenças, né, do modelo mais tradicional para o modelo ágil. Eu vou focar em 3 aqui. Eu vou colocar um chart para poder ilustrar um pouco o que é isso. Bem, basicamente, uma das primeiras coisas é o quê? Quando a gente tem um ágil, existe um pressuposto que a gente está partindo que o nosso ambiente, o nosso contexto tem incertezas, né? Então, baseado nisso, então a gente tem que dar passos menores para que a gente possa validar uma informação, aprender e aí dar o próximo passo, né? Já na tradicional, você assume que tem menos incerteza, então eu posso ter um ciclo muito longo de planejamento, por exemplo. Um segundo ponto que é interessante, como vocês podem ver na imagem, é que na versão tradicional existe um pressuposto também de que o topo toma, né, as decisões, ele detém o conhecimento e a base executa. Já no ágil, existe um pressuposto que é o seguinte: a organização é feita de trabalhadores de conhecimento. E esses trabalhadores, eles se conectam em rede, né? Então, é muito importante que você mude também a sua estrutura, para que possa se adequar a isso, né? Se o problema está lá na ponta, quem está na ponta tem muito mais informação para poder ter essa tomada de decisão. Daí entra conceitos como autonomia, né, e transparência. E o terceiro ponto é a questão de que as organizações mais tradicionais, elas tendem a ser grandes também, né? Então elas acabam se dividindo por áreas. Isso acabam criando vários silos. Então esses silos, né, causam várias passagens de bastão, tem dificuldade de comunicação, e o ágil busca justamente mitigar isso tendo esses times multidisciplinares. Nesse chart aqui, vocês podem ver que a gente fez uma pesquisa muito recente, foi lançada em maio, com 2.190 empresas de diversos países ao redor do mundo, diferentes indústrias, e a gente conseguiu trazer alguns dados bem interessantes, né? Por que isso está na agenda de todo CEO? A gente conseguiu mostrar, através de fatos e dados, que a organização que consegue fazer uma transformação ágil bem sucedida, ela consegue performar até 3 vezes mais do que uma que não fez nenhum tipo de transformação. Mas o que é essa transformação bem sucedida? Vocês podem ver que a gente enxerga pelo menos 5 dimensões. Você tem que olhar a sua organização como um todo. Você tem que olhar a parte da estratégia, né? E ser muito claro sobre a direção, né, de que você quer ir. Você tem que pensar sobre a sua estrutura, como a gente acabou de citar, né? Como é que você monta os times. A questão de processo, como que você gera valor nessa sua empresa. A questão de pessoas, você vai estar conduzindo mudanças.
Tem até uma questão também de desenvolver novas capacidades nessas pessoas. Quais são os incentivos, né, que essas pessoas têm de progredir dentro dessa empresa? É uma empresa que esses incentivos vão em direção à competição, talvez você tenha mais dificuldade. Se ela for em direção à colaboração, vai ficar mais aderente ao ágil. E também pensar a tecnologia, como é que você tem uma tecnologia que habilite você a desenvolver com mais autonomia e de uma forma mais ágil. E eu acho que um outro ponto interessante é que citar o quê? A gente fala muitas vezes que o ágil, as pessoas pensam muito em empresas de tecnologia, né, aquelas que nasceram digitais. Mas o ágil também serve para as empresas tradicionais, que estão no mercado há muitos anos, né, 50 anos, 60 anos, elas podem se beneficiar das práticas ágeis. Inclusive, isso é algo que na nossa pesquisa a gente conseguiu ver que empresas, mesmo sendo tradicionais, se elas fizeram uma transformação ágil bem feita, ela consegue performar mais do que aquelas que já nasceram digitais. Então, é um dado bem interessante. E dentro desse contexto, que entra o papel que um pouco do que eu vim desenvolvendo na minha carreira inteira, né, que é o Agile Coach, ou agente de mudanças, né, que é essa pessoa que vai ter uma série de conhecimentos, né, de habilidades para poder guiar essa empresa na sua jornada de transformação. Legal, Henrique, super interessante. Nesse chart que você mostra, né, você falou da diferença da empresa que nasce ágil ou da empresa tradicional que se transforma em ágil. Pegando pelo primeiro ponto, uma empresa que nasce ágil, você teve a experiência de passar pelo Spotify, que é conhecidamente uma referência, né, de como trabalhar a metodologia ágil, virou quase que uma vitrine dessa metodologia para o mundo. O que teve de diferente no Spotify? Conta um pouco da sua experiência, de como o ágil se implementou naquela empresa. Não, super legal. Eu diria que, na verdade, quase toda empresa, quando ela nasce, ela já utiliza um pouco dos conceitos ágeis ali, né? Ela é pequena, as pessoas, né, acabam fazendo mais de um papel, a comunicação acontece de uma forma mais fácil. À medida que ela vai crescendo, as coisas começam a ficar mais complexas, e se você não colocar uma força intencional ali, você tende a cair para um lado mais tradicional e as coisas começam a ficar mais lentas, né? Então, o próprio Spotify, que nasceu de uma forma digital, quando ele começou a crescer, ele começou a ter problemas. Então, ele teve que, de uma certa forma, colocar essa força intencional de falar, vamos utilizar práticas ágeis aqui. Né? Começaram utilizando alguns frameworks, como o próprio Scrum, e depois foram evoluindo na sua direção de ter uma maneira de trabalhar muito própria, muito peculiar. E eu diria que quem está de fora do Spotify acaba até colocando uma nomenclatura, né? Fala, tem o modelo Spotify, mas internamente ninguém enxerga o modelo Spotify. Internamente, o que tem lá de verdade mesmo? É uma cultura de melhoria contínua. A todo momento as pessoas estão desafiando, né, o status quo, tentando evoluir. E isso acontece por quê? Porque criou-se uma cultura que você tem segurança psicológica. Né? Uma organização que tem uma tolerância a erros, né? Então, as pessoas não têm medo de experimentar. E você aprende a você experimentar. Então, eu acho que esse é um ponto crucial no Spotify. E um segundo é o quê? Quando a gente fala do ágil, também é a questão de transparência. Né? Os dados dentro do lá fluem, né? Dados estratégicos, né? Entre times também as pessoas compartilhando aprendizados. E isso também acontecia externamente. Então, é uma empresa que sempre buscou ter uma estreita relação com a comunidade, né? Escrevendo artigos, né, em sites, e acabou também fazendo alguns vídeos, né, para mostrar, olha o que a gente está fazendo aqui, esses experimentos. E esse vídeo acabou rodando o mundo, viralizou e deu no que deu. Mas a minha recomendação é o quê? Né? Olhe para o Spotify, pode se inspirar, mas entenda o seu contexto, né? Que é muito diferente, às vezes, de você estar no Brasil, né, talvez numa empresa de varejo, ou você está na Suécia numa empresa de streaming. Então, tem que entender essa diferença também. Henrique, você também mencionou que uma empresa pode se transformar de tradicional para ágil, que é o caso da Magalu, né, que tem se tornado uma referência de um incumbente que conseguiu vencer no digital, virando assim referência, né? Qual foi a maior diferença que você sentiu em relação à aplicação de metodologia ágil em uma incumbente e numa startup? Legal. Acho que a primeira diferença é o quê? Quando a gente está numa startup, como as coisas são menores, é muito mais flexível, né? Eu digo que, assim, é muito mais fácil você criar um hábito novo onde não tem, né, do que você modificar um antigo. Então, numa empresa, né, às vezes tem hábitos ali de 20, 30 anos, né? Você chega com uma prática ágil, às vezes você vai ter um pouco mais de desafios ali. Sem contar também a questão de escala, né, de tamanho. Às vezes você está numa digital que está começando, é menos gente, então é mais fácil de conduzir essa mudança. Então, a gente até comenta, né, quando a gente está fazendo uma mudança, às vezes, né, numa transformação, é igual você trocar uma roda de um carro em movimento. Agora, quando você está numa empresa gigantesca, né, como se fosse um ônibus, né, cheio de gente, você tendo que trocar a roda ali e a coisa acontecendo. Então, é um dilema que acontece nas transformações, né, nessas empresas mais tradicionais, que
a forma atual de trabalhar não está funcionando mais, não está atendendo totalmente, só que a nova não está pronta. Então, a empresa vive justamente esse gap aí, essa lacuna, que é justamente onde, né, esses agentes de mudança, os agile coaches, né, poderão ajudar a conduzir essa transformação. Eu vou colocar um slide aqui que mostra uma pesquisa, parte dessa pesquisa também que é bem interessante. Vocês podem ver que as empresas, né, olhando essa primeira barrinha, vocês veem que 25% não tem planos para se transformar. Mas o que isso quer dizer? Que 75% das empresas estão tendo alguma iniciativa de transformação ágil hoje. E isso é muito curioso, né? E se a gente repetir essa pesquisa ano que vem, daqui a uns 2 anos, eu tenho certeza que essa barrinha vai só aumentar, né? Mais e mais empresas estão buscando se transformar. E eu também enxergo muita oportunidade. Por quê? Das empresas que estão se transformando, só 14% estão fazendo na empresa como um todo, que é um conceito que a gente chama de Enterprise Agility, né? Se você utiliza o ágil apenas assim, só no time de tecnologia, né? Vou criar o famoso squad só em tecnologia, você não vai desfrutar de todos os benefícios do ágil. Agora, se você pensa, como a gente mostrou, né? Pensa naqueles 5 dimensões, né? Pensa na estratégia, pensa nos processos, pessoas, tudo mais, em todas as áreas, aí sim você vai conseguir usufruir. Então, esse gráfico traz bastante até esperança, assim, de mostrar, olha, tem muita gente que está fazendo, mas olha o tanto que a gente consegue fazer ainda. Pegando um gancho do que você falou, né? Você falou de montar o squad só na área de tecnologia. Quando a gente fala em ágil, eu acho que a primeira referência que a gente pensa são em indústrias muito digitalizadas, né? Indústrias que necessariamente desenvolvem um produto digital. Acho que esse gráfico que está na tela é interessante, porque mostra que indústrias que já estão mais maduras digitalmente, né? O setor de telecom, o setor financeiro, elas também estão mais maduras em metodologias ágeis. Dito isso, a minha pergunta para você, Henrique, é que a gente vê logo em seguida um setor de oil and gas, né, por exemplo, que é uma indústria de base, que a gente não relaciona intrinsecamente a ideia de squads, ideia de times desenvolvendo um produto digital. Então, o ágil é para todo tipo de indústria? Você acha que é uma questão de tempo todas as indústrias passarem por essa transformação? Super pertinente. Eu vejo que o ágil, sim, onde você tiver cenários que lidam com incerteza, a empresa vai conseguir se beneficiar do ágil. É claro que tem algumas certas indústrias que têm muita incerteza, então elas, desde o início, já estão, né, utilizando práticas ágeis. Como, por exemplo, empresas que têm muito de tecnologia, né? E como o ágil acabou surgindo naquele contexto, é natural que elas estejam mais evoluídas na transformação. Mas como você citou, por exemplo, oil and gas, nessa pesquisa nossa, mostrou que está tendo muitas transformações ali, até porque o cenário modificou, né? Tem novas fontes de energia, os clientes exigindo novas coisas, então eles estão tendo que se movimentar. E o interessante desse gráfico também é que, à medida que ele foi feito, essa pesquisa, a gente vê que cada vez mais as empresas estão indo em direção à direita e ao topo, né? Cada vez mais se transformando. Mas sim, é possível você se beneficiar bastante do ágil, independente da área que você estiver. Inclusive, no próximo slide aqui, nessa nossa pesquisa, a gente conseguiu pegar alguns dados bem interessantes, que me chamam muita atenção, que você consegue ter uma melhora de 30% em pelo menos 4 dimensões aqui, né? Então, uma delas, você consegue ter mais a centralidade no seu cliente, você consegue melhorar a sua performance operacional também 30%, você consegue maior engajamento dos seus colaboradores e consegue ter maior eficiência. Então, 30% nesse daí, eu achei que ficou um dado bem concreto, né? Que às vezes a gente fala do ágil de uma forma meio abstrata, melhorou, e aqui a gente conseguiu trazer nessa pesquisa alguns dados concretos. Mas, além disso, uma coisa que me chamou a atenção, né? Que às vezes as pessoas buscam ágil pensando, eu quero ficar mais eficiente e tal, mas mostrou o quê? Que em relação aos pares, quem está utilizando essas práticas ágeis acabou ficando no topo de inovação. Então, a agilidade também ajuda demais nesse contexto que a gente está, né? De tendo que inovar bastante. Inclusive, tem história, né? De uma empresa que eu trabalhei, né? Na área de conteúdo e mídia, né? Multinacional. Aqui no Brasil, a gente tinha uma business unit e a gente utilizava práticas ágeis. Só que a empresa como um todo não utilizava. Então, era como se a gente fosse uma mini empresa. Eu não tinha os dados dessa pesquisa na época, né? Que tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Mas realmente faz muito sentido, porque a gente via que a gente conseguia ter soluções focadas no nosso cliente, que no caso da nossa performance, da nossa eficiência, era muito maior do que o dos outros times,
E com relação ao time, né, era fácil de contratar, as pessoas não queriam sair, então tinha muita retenção de talentos, e a gente era uma célula de inovação, a gente inovava muito. Então, acho que isso aqui só comprovou aquilo que eu já tinha experienciado lá no passado. Legal. Te escutando, parece que é no-brainer, né? Que todo mundo deveria passar por uma transformação ágil. Mas na experiência que a gente tem ao longo dos anos com os nossos clientes, a gente vê que muitas empresas têm dificuldade de dar esse primeiro passo, né? Acho que as maiores dificuldades de dar esse primeiro passo são principalmente a falta de familiaridade com esse assunto, né? De entender exatamente o que é ágil e a falta de priorização disso, né? Na agenda, no foco do CEO. Na sua experiência profissional, como é que faz para colocar isso como prioridade de transformação dentro de uma companhia? Por onde começar? Eu acho que um ponto importante aí é entender assim, por que você quer, né, ser ágil, né, passar por essa transformação. E é importante ter um motivo muito forte, né? As que eu vi dar errado, muitas vezes é pelo seguinte, isso é o que está na moda agora, o pessoal está falando, vamos tentar fazer. Então fica aquela coisa meio despretensiosa. Então acaba que essa iniciativa não é dada tanto foco, né? Ou porque, o concorrente está fazendo, deixa eu fazer também, mas você nem entendeu muito bem como que aquilo vai poder te ajudar. Agora, se você pensa, não, o ágil vai conseguir me ajudar a resolver esse problema concreto que vai impactar diretamente no cliente. Aí a coisa fica mais legal. Aí eu acho que é um caminho mais interessante que você consegue, né, criar até um senso de urgência em volta dessa iniciativa. E, além disso, eu digo que é uma questão de sobrevivência, né? Tempos de Covid, eu acho que, mais do que nunca, as práticas ágeis ficaram em voga aí, né? Então, nunca se falou tanto do VUCA, né? Que é você volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Esse tipo de ambiente, né? Quem utilizava práticas ágeis já conseguiu sair se adaptando, né? E quem não utilizava teve que aprender a utilizar. Então, eu acho que é uma forma bem interessante de, por exemplo, empresas que faziam, né, ciclos de planejamento, né, anuais muito detalhados, né, os planejamentos, né, até de orçamento e tudo mais. Quando chegou a pandemia, tiveram que refazer. Tinha empresa que estava saiu do anual, passando para quase a cada 2 semanas replanejava tudo. Então, quem já utilizava, por exemplo, a gente utiliza uma técnica chamada Quarterly Business Review, né? A gente faz a cada 3 meses, né? Um quarter ali, o planejamento. Quem tinha planejado 3 meses, foi melhor, porque, perdi ali talvez uns 2 meses de planejamento, readaptei. Então, essa questão também é um fator forte para colocar na agenda do CEO, né? E tem até uma frase que diz, né? A taxa de mudança externa, né? Se ela tiver maior do que a interna, o fim está próximo. Então, o ágil ajuda você a fazer essa taxa interna sua de mudança na sua empresa acontecer. E aí sim você vai poder ter sucesso. Legal. Você falou da transformação, né, que toda essa crise do Covid trouxe. Como é que faz para não voltar para o que tinha antes, né? Porque a gente vê, transformação ágil, ela deve acontecer, mas não basta fazer uma transformação ágil, tem que fazer uma transformação ágil de sucesso, perene, né? Porque a gente vê muitas pessoas começarem a transformação e no meio do caminho voltarem aos vícios tradicionais ou fazerem a transformação ágil numa parte muito pequena da companhia, não conseguirem contagiar a companhia como um todo. Como faz para ter sucesso numa transformação ágil? Legal. Nessa pesquisa que a gente fez, a gente também conseguiu identificar 4 elementos, 4 passos que, se você seguir, você vai aumentar em 75% a sua chance de ter sucesso, né? E quais que são esses 4 passos aí? O primeiro deles é garantir que o time da alta liderança ele entenda realmente o que é esse ágil. Parece algo muito simples, mas muitas iniciativas começam sem envolver essa liderança do topo. Então, o que a gente recomenda? Que esses líderes, né, eles visitem, né, outras empresas que já estão utilizando práticas ágeis, né, façam benchmarks, converse com pares, né, e também que possam ser feitas internamente, né, rodar simulações, algum tipo de treinamento. Isso vai fazer com que ele consiga realmente entender o porquê, né, disso que está acontecendo. Uma segunda coisa é você ter uma intenção mesmo, como eu até citei um pouco antes, né, e você procurar um valor. Qual que é o problema real que a gente vai resolver, né? Algo concreto que a empresa sinta. Nossa, eu fiz talvez um piloto, uma coisa ágil aqui, mas olha só, já mexeu um ponteiro do business, né? Então, isso vai te ajudar a querer fazer mais e mais. Então, não deixar aquele movimento ficar desestruturado, assim, né? Somente bottom-up, deixa lá, coisa orgânica, né? É importante que o líder assuma ali e fale, não, vamos fazer isso acontecer. E você criar algum tipo de estratégia.
Algumas empresas, dependendo do contexto, do cenário, resolvem fazer aquela mudança, né, all-in, né? Não, quero mudar tudo por causa disso. Às vezes é um contexto de crise e acontece, tem casos de sucesso. Tem empresas que preferem fazer por ondas, ou tem empresas que preferem separar, né, certas, né, áreas, certas BUs, certas lideranças e dar uma autonomia para eles conduzirem. Mas o importante é isso, você conseguir ter uma estratégia. O terceiro ponto é você ir além dos times ágeis, né? E pensar que, como a gente mostrou naquele gráfico, né, a organização é uma network, né, uma rede, todos estão conectados, né? Então, pensar novamente naquelas 5 dimensões. Pensa, né, na sua estratégia, pensa nos seus processos, estrutura, pessoas, pensa em tecnologia, que aí você vai conseguir ter essa agilidade que não seja somente localizada. E o último ponto, que eu acho que até tem um pouco a ver com a sua pergunta, né, como é que você faz para manter essa velocidade alta, né, e ter esses pilotos, né? A gente viu que quando a gente limita esse tempo da mudança para até 18 meses, a gente consegue ter mais sucesso, porque você consegue, de alguma forma, também reduzir as incertezas, né? E você mantém essa energia alta. Porque às vezes você fala, vamos começar a mudança e vai demorar 10 anos. O pessoal começa, então, não, peraí, um ano e meio a gente quer chegar aqui e vamos ter passos concretos, né? Aqueles que a gente fala que são os quick wins, né? E vamos celebrar ao longo do caminho e fazer com que isso aconteça. E também você lançar cedo, né, algum tipo de coisa como eu mostrei, também ajuda as pessoas a entenderem logo o gostinho, né? Nossa, que legal, já tem alguma coisa em produção, né? A gente fala muito no ágil do MVP, aquele Minimum Viable Product, né? Quando isso começa a ser introduzido numa empresa, traz resultados bem positivos. Então, eu acho que ter também essa transferência de capacidade para que as pessoas possam, né, conduzir a transformação por conta própria também é bastante importante. Marina, essas transformações, além delas precisarem ter um caminho, um plano de sucesso, elas dependem muito também das pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são os obstáculos encontrados quando a gente fala de pessoas. Legal. Quando a gente vê companhias de grande porte trabalhando ágil em escala, acho que vou pegar o caso da Amazon aqui como referência. Então, na Amazon, a gente vê uma fusão total entre a área de negócio e a área técnica, a área de tecnologia, né? Diferente do tradicional, onde você tem uma separação entre esses dois mundos. A área de negócio tendo ideias e bolando estratégias, e a área de tecnologia quase como uma tiradora de pedidos, né? Servindo ao mundo dos negócios. Numa fusão total entre essas áreas, tecnologia e negócio, você consegue atingir quase que um ágil em escala. Mas para você conseguir fundir isso, você tem que ter uma fusão desse conhecimento nos profissionais que ali atuam. E aí que entra uma grande dificuldade, né? Você encontrar pessoas ou formar essas pessoas dentro da organização que entendam muito de tecnologia, mas tenham o tino do negócio, ou que entendam muito do negócio, mas consigam navegar bem por requerimentos técnicos, né? Por requerimentos de tecnologia. Só com a aproximação desses dois conhecimentos, você vai conseguir chegar em times que atuam com excelência em uma metodologia ágil. Não sei se Henrique concorda. Henrique, quer complementar alguma coisa? É um fator crucial. Não, sim, esse aí é um fator crucial. E é algo que a gente enxerga bastante, principalmente em empresas que estão passando por transformação, né? Essa separação de negócio e tecnologia. Startups menos, mas também, à medida que cresce, você pode estar sujeito a isso. É por isso que eu falo que é importante ter essa força intencional, né? Vamos nos colocar no trilho da agilidade. Marina, em termos organizacionais, né? Por onde a gente pode começar essa transformação? Acho que o Henrique mencionou, faz pouco tempo ele falou que tem várias formas, né? Você pode fazer como um Big Bang, você pode começar por uma área, mas pegando um exemplo, quando você começa por uma área, muitas vezes você pode começar por uma bolha de inovação. Então, você cria quase que um laboratório de inovação digital dentro de uma companhia tradicional, e esse laboratório, né, por ser uma bolha separada, protegida, ele já pode nascer de forma ágil. E no início é importante você tratá-lo quase como um paciente de baixa imunidade, para não ser contagiado de novo pela cultura tradicional. E aí, a hora que esse laboratório de inovação está maduro em termos de agilidade, ele começa a contaminar o resto da organização. Mas, de novo, essa é uma forma de começar uma transformação ágil, né? Fazendo por áreas da companhia. Começa por uma e essa uma vai contagiando o resto da organização, área por área. Mas acho que, como o Henrique mencionou, existem vários outros caminhos.
E acho que depende muito do contexto da indústria e do contexto da empresa para saber qual que é o melhor caminho para trocar essa roda com o carro andando, como disse Henrique. Henrique, na sua visão, então, por que algumas transformações ágeis não dão certo? São vários fatores, assim, posso elencar alguns aqui. De cara, assim, tem algumas culturas, né, nas empresas que são bem diferentes, né, dos valores ágeis. Eu já trabalhei em empresas que, quando você olhava realmente quais eram os valores da empresa, né, aqueles que têm descritos, aquelas que as pessoas praticam, eram muito aderentes com o ágil. Então, era até meio que fácil, né? Pô, pessoal, vocês já fazem isso, tá vendo? É só uma questão agora de colocar um pouco de processo, de estrutura, né? E aí a coisa flui. Mas tem empresas que realmente, tem empresa que, assim, não pode ter transparência, né? Tem empresa que, né, é muito hierarquizada, é mais avessa a mudanças, né? As pessoas não podem falhar, então tudo isso vai dificultar um pouco mais. Não que isso vai te levar ao fracasso, mas você vai ter mais desafios ali. Tem empresas também que estão muito focadas em projetos, né? Não, faça um projeto, acabou, vai para o outro, né? Enquanto que a gente tenta olhar mais o produto, né? Aquela visão mais que você criou alguma coisa, você vai tomar conta dela, vai evoluir ao longo do tempo, né? Então, sair um pouco dessa visão também é interessante. Tem um outro ponto que eu acho curioso, que é, querendo ou não, quando a gente chega, né, com as práticas ágeis, a gente tem que ser muito humilde e entender que se a empresa existe há 50 anos, 40 anos, seja o que for, ela fez várias coisas boas para chegar até ali. E não é o ágil que está chegando que vai falar que é melhor, né? Então, a gente tem que respeitar todo esse legado. E saber que, olha, o ágil, na verdade, ele vai te ajudar a desenvolver novas competências, né? Novas coisas, vai adicionar essa cultura que você já tem. Então, as que eu vi falhar, muitas vezes aconteceu por conta disso, né? De chegar o ágil falando que era, não, tem que mudar tudo, o que vocês fizeram, né, não está certo, e aí a coisa desanda, né? Então, ter esse tipo de empatia com a empresa também eu acho que é crucial. Outros fatores também, coisas que parecem simples, né? Realmente a empresa está tendo foco, né, no cliente mesmo. Né? Às vezes hoje em dia a gente fala muito de práticas como, né, o NPS e tudo mais, você medir a satisfação desse consumidor. Mas tem empresas que realmente não medem, né? Então acaba dificultando, né? Às vezes os incentivos estão muito internos, né? Estão entre áreas ali, né? Os KPIs internos, então isso também pode te levar a falhar. Eu acho que um último para a gente citar é o apoio da alta liderança, né? O apoio gerencial, né? Quem vai dar exemplo na empresa são esses líderes. Eu até costumo citar, se eu pudesse ter um time ágil só na empresa, qual time seria esse? Seria esse, né? Seria o time do C-Level, né? É o presidente com o time dele ali, utilizando práticas ágeis, porque aquilo, de alguma forma, ia começar a contaminar a empresa como um todo, né? Oi, Henrique, pegando o gancho do que você falou, né? Que o ideal seria o time do C-Level ser ágil. Como o ágil se relaciona com todos os outros times dentro de uma organização? Desde o RH, o time legal, contábil, como é que ele trabalha com todas as esferas organizacionais? Super legal. O ágil, na verdade, quando a gente acaba criando, né? Eu também já participei disso, né? De criar uma espécie de uma área de agilidade dentro da empresa, né? Então, essa área, muitas vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, mas o que exatamente vocês estão fazendo, né? Porque vocês se metem em tudo. Mas por quê? O ágil, na verdade, ele é um meio, não é o fim. Né? É um meio para que você possa, né, ajudar a impactar melhor os seus clientes, encantar os clientes. Então, para isso acontecer, a gente tem que pensar no fluxo de valor como um todo. Quando a gente fala de áreas específicas, é claro que a agilidade, né, tá se desenvolvendo cada vez mais, então você começa a ver termos, né, o RH ágil, marketing ágil, né, a forma de fazer produto ágil, enfim. Mas eu acho interessante não olhar de forma separada, olhar isso dentro de um fluxo, né? E aí que o ágil entra. Então, por isso que quando a gente está atuando, as pessoas que são os agile coaches, né, cada um vai ter uma especialidade diferente. Então, nos times que eu montava, tinham agile coaches que eram psicólogos e se formaram e estavam juntos, né? Tinham alguns que eram engenharia, né, engenheiro de software, tinha outros que eram da área de negócio, de business, e se tornaram agile coaches. Então, vários backgrounds diferentes. Por quê? Porque a gente vai estar dando com vários backgrounds. A gente vai ter que conversar com várias pessoas, né? Tem que conversar com pessoas, né, às vezes que têm, né, 30, 40 anos de empresa, está conversando com o pessoal que está no primeiro trabalho, né? Está ali com seus 20 anos. Então, você acaba se envolvendo. Tem práticas ágeis dentro de tecnologia, né? Como a gente citou, tem práticas ágeis dentro do produto. O próprio RH ele tem que repensar, às vezes, coisas simples, né? Dando um exemplo, né? A gente vai fazer um ciclo de avaliação do RH e de feedback uma vez por ano. Isso não é uma prática muito ágil, né? O que acontece no ano, né? Eu cansei de ver em várias empresas, né, as pessoas sofrendo para falar, nossa, tem que avaliar esse cara um ano atrás, eu não lembro o que aconteceu um ano.
Então, o ágil vai muito nessa linha de trazer novas práticas para o RH, de pensar, né, poxa, como é que a gente faz para o ciclo de feedback ser mais curto, né? Que a gente possa, né, se adaptar ao longo do tempo. Então, a empresa tem até medido agora, né, fazendo aquelas pesquisas de pulso, né, entender dos seus colaboradores como que está o clima ao longo do tempo. Então, tudo isso é crucial, eu diria que... E aí que realmente acontece o Enterprise Agility, né? E a ideia também é a seguinte, né? Não é a gente sair... tem que sair fazendo squad pela empresa inteira. Não é isso, né? É você entender quais são as áreas que vão estar impactando nesse fluxo de valor, como a gente citou, né? Às vezes você não consegue transformar a empresa, não vai ser all-in. Às vezes você escolhe um fluxo de valor específico e você vê dentro daquele fluxo aonde que tem muita incerteza, aonde que é um contexto que tem muita mudança. Então, talvez você vai ter que utilizar algumas práticas ágeis até com o pessoal do jurídico. Mas não precisa fazer o jurídico inteiro, virar squad e tal, mas eles vão ter que utilizar algumas práticas. O RH, algumas outras, né? E, no fundo, você vai conseguir chegar lá. Gente, ó, Henrique e Marina, vamos passar agora para as perguntas da audiência, tá? A primeira pergunta aqui é para Marina. Marina, uma transformação ágil depende muito de uma transformação da plataforma de tecnologia? De certa forma, sim, Denise, né? Como o Henrique colocou, muito do benefício do ágil é trazer flexibilidade e rapidez nas escolhas, né? Na inovação, nos desenvolvimentos da companhia. Se a empresa está deitada em cima de um sistema tecnológico legado muito complexo e moroso, né? Sistemas que são super difíceis de você mexer, mudar, evoluir, o impacto dessa agilidade não é tão grande. Então, de certa forma, as duas transformações têm que acontecer juntas, né? Você precisa modernizar o sistema legado de tecnologia e transformar a cultura e o modus operandi de trabalho com a metodologia ágil. Uma coisa sem a outra não vai acontecer. Henrique, pergunta para você. Henrique, você viveu esse desafio relacionado aos sistemas tecnológicos nas organizações em que passou? Sim, sem dúvida. Eu diria que esse é um problema recorrente, assim. O próprio caso do Spotify que a gente citou, né, que é um caso emblemático, tem vários artigos, né, palestras, né, que a gente já divulgou, que mostra que o próprio Spotify, quando ele surgiu, tinha uma estrutura, né, uma arquitetura, que a gente fala que é monolítica, né, dificultava muito a fazer essas mudanças, né, fazer com que os times pudessem ter essa autonomia, né. Então, teve que parar e investir um certo tempo para que criassem sistemas mais desacoplados, né, mais modulares. E aí, depois disso, habilitou para que o Spotify pudesse exercer a agilidade na sua plenitude. Então, dentro desse pilar de tecnologia, que é uma das 5 dimensões que a gente mencionou mais cedo, a tecnologia tem várias práticas ali que a gente analisa também, né? A própria questão do DevOps, né? Como é que você faz para o serviço ser mais no estilo self-service, né? De não ficar tendo que, um time pede para o outro, espera o outro fazer, mas como é que você habilita para que a organização vire essa rede e que consiga tomar decisões com maior autonomia dentro de certas restrições. Marina, o tema de ecossistema e plataforma digital tem crescido bastante. Qual é a relação disso com o ágil? Acho que tem toda a relação, né? Então, só explicando o que é essa palavra ecossistema, plataforma digital. Ecossistemas são plataformas que oferecem múltiplos produtos e serviços num mesmo lugar, né? Então, no mesmo portal, digamos assim. E o fato de você oferecer múltiplos serviços e produtos exige que você tenha múltiplos times trabalhando jornadas diferentes. Então, a questão do DevOps, né, da agilidade, de dar autonomia para o time na ponta é crucial, porque você vai ter todos esses times precisando desenvolver no seu próprio tempo, né? Acho que o segundo ponto é a flexibilidade e agilidade da plataforma que o próprio Henrique mencionou, porque um ecossistema ele é um orquestrador. Então, ele orquestra, ele não detém todos os produtos, muitas vezes ele orquestra produtos de terceiros. Para você conseguir orquestrar múltiplos produtos de terceiros, você tem que ter uma plataforma muito flexível e muito fácil de qualquer terceiro se plugar e conseguir oferecer o seu produto lá dentro. E para tudo isso acontecer, os conceitos de ágil precisam estar intrinsecamente ligados à forma de trabalhar dessa plataforma. Henrique, tem uma pergunta aqui para você que vai ser ótima aqui para a gente encerrar nosso encontro. Ela é a seguinte: quais foram os seus principais aprendizados em sua jornada ágil? Nossa, são vários. Eu tô ficando velho, né? Mas acho que se eu pudesse elencar alguns, assim, eu vou muito na linha de
um aprendizado foi a questão da paciência, né? Tenho visto muitas pessoas mesmo de agilidade, às vezes meio impacientes, e a mudança leva um tempo, né? Como é que se citou ali, 1 ano e meio, né, para você, às vezes, ter essa mudança para acontecer. Então, é importante ter essa paciência, é importante saber construir alianças, né? O Agile Coach, a gente de mudança sozinho não vai conseguir, ou um líder também sozinho não vai conseguir. É importante você ter esses aliados, né? Quem são os líderes de quais áreas, né? E muitas vezes pessoas que estão no time ali, a parte mais tática ou até da alta liderança, mas cria essas alianças, né? E você tem que entender muito bem quem que é você nesse processo de transformação. Porque ela tem várias formas de você fazer ela acontecer, né? Algumas empresas, né, vêm já de cima, né, a liderança quer fazer, às vezes tem uma consultoria externa, às vezes não, às vezes é internamente, às vezes é você sozinho ali, né, dentro de ser um desenvolvedor num time, e você quer utilizar práticas ágeis. Então, dependendo de onde ela está começando, você vai ter desafios diferentes, né? E ter esse entendimento, eu acho que é bastante importante. E eu acho que um ponto também é entender que esses agentes de mudança, né, eles têm que entender que eles não ficam no holofote, né? O agente de mudança, ele está lá para fazer a área andar por conta própria, né? Então, quando as coisas dão certo, o mérito, né, é dessa área. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Vai na linha de você ser um líder servidor e ser bastante humilde. Então, eu acho que é bem gratificante, né? Quando a gente vê essas pessoas evoluírem, né, e ter mais entusiasmo no trabalho. Então, acho que esses são alguns aprendizados aí para a gente relacionar. Oi, Henrique, só uma curiosidade, Denise, antes da gente terminar. Eu vejo atrás de você um painel, né, que é um Scrum, que é uma das bases do trabalho ágil. Dá para ver que você usa a metodologia ágil na sua vida pessoal. Como você trabalha isso? Assim, qual que é a lógica desse Scrum? Só para a gente entender o que é o ágil na vida pessoal. Ah, legal. Basicamente aqui eu tento deixar de forma visível tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que é muito nisso também. Eu tento não deixar as coisas na minha cabeça, senão a gente fica muito estressado. Então, você coloca ali que você sabe o que você vai fazer. Então, eu tento basicamente saber, cara, o que eu tenho que fazer, o que eu me comprometi a fazer nessa semana, o que realmente eu estou fazendo, e aquilo que eu já fiz, e que às vezes eu preciso, né, tem que fazer um follow-up com alguém, é aquilo que eu concluí. Então, eu tenho alguns ritos internos aqui, né? Então, ao final de cada semana, eu vejo tudo aquilo que eu concluí, né? Eu celebro, né? Eu jogo fora, tal, e aí eu parto para a próxima. Então, criar esse sentimento de realização é muito importante. Que às vezes, ainda mais nesse mundo moderno, né? Tanta informação, tanta coisa acontecendo, às vezes passa uma semana e você, nossa, fiz um monte de coisa, mas não sei o quê. Quando você utiliza práticas ágeis, aí você pode utilizar de tudo um pouco, né? Pode ser um método Kanban, um Scrum, seja o que for. Ajuda você a ficar mais centrado e saber que, olha, eu estou dando pequenos passos, estou seguindo, e esse é o meu objetivo. E quais são as distrações, né? O que está me tirando do caminho? Então, deixa eu remover essas distrações e deixa eu continuar seguindo. E aqui eu também divido, né? Eu coloco coisas relacionadas ao meu trabalho, coisas relacionadas a eu, pessoalmente, né? O que eu estou me desenvolvendo. Eu também coloquei um ali casa, né? Porque junto com a esposa a gente tem que melhorar as coisas, então, para não esquecer. Então, coloco ali e vou melhorando. Marina, que bom que você perguntou, porque eu já estava reparando ali, já querendo usar na minha vida também, sabe? É o Kanban, eu falei errado, é o Kanban, né? Eu também, eu estou louca para colocar um aqui atrás para organizar um pouco os meus to-dos. Excelente. Olha, super obrigada, Henrique e Marina, pela conversa de hoje. Queria também muito agradecer as pessoas que ficaram com a gente aqui, as pessoas que mandaram as perguntas. Super obrigada pela participação de vocês. Lembrando que para ter a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores. E esse episódio de hoje vai estar disponível na segunda-feira. E vocês também encontram as versões em áudio, tá? No Spotify, que a gente falou tanto aqui do Spotify hoje. As nossas versões em áudio também estão ali no Spotify para quem gosta de podcast, para ouvir caminhando, fazendo a ginástica, passeando com o cachorro. Né? Tudo que tiver na sua to-do list ali, você pode fazer ouvindo a nossa sessão. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Um ótimo fim de semana. Se cuidem e até a próxima.